Graça e paz, queridos. Eu convido você nessa noite a nos alegrarmos na presença do Senhor. Abrir os nossos corações e deixar o Espírito Santo nos usar nessa noite. Porque o desejo do meu coração, e acredito que do coração de toda a igreja, é tocar o coração do Senhor com os nossos louvores e a nossa adoração. Amém? Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença.
Querido, estamos aqui nessa noite para te dar toda a honra e toda a glória. Estamos aqui nessa noite, ó Deus, para nos render diante de Ti, para nos humilhar diante da Tua presença. Também, Senhor, para buscar o perdão das nossas falhas, ó Deus. Também, Senhor, estamos aqui nessa noite para pedir, Senhor, a Tua intercessão, porque nós confiamos na Tua mão poderosa. A palavra do Senhor diz que o nome do Senhor Jesus está sobre todo o nome, e ao nome dele se dobrará todos os joelhos no céu e na terra. E nós estamos aqui para proclamar esse nome. Confiamos, ó Senhor, na grandeza do Teu poder. Repreende, Senhor, toda enfermidade. Tira, Senhor, toda tristeza dos nossos corações. É no Teu nome, Senhor Jesus, que nós cremos na cura. É no Teu nome, Senhor Jesus, que nós acreditamos na transformação de vida. É no Teu nome, Senhor Jesus, que nós cremos na libertação. E é ao Teu nome, Senhor Jesus, que nós nos prostramos nessa noite. Agradecido seja. Mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, hoje pra sempre reinarás.
esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Te adoramos, Senhor. Nós cremos em Ti, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. O Senhor tem nos dado conforto aos nossos corações. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, nós encontramos, Senhor, confiança em Ti. Nós encontramos, Senhor, segurança em Ti. E a nossa esperança está em Ti todos os dias das nossas vidas. É para Ti que nós olhamos, é em Ti que nós buscamos, Senhor, todo apoio, ó Deus. Senhor, nesse momento, nós queremos entregar o Teu servo, que estará trazendo a mensagem aos nossos corações. E queremos que aprenderemos a Tua palavra, direta aos nossos corações. Usa o Teu servo e fala conosco. Ensina-nos, Senhor. Ensina-nos, Senhor, nessa noite, para que nós possamos andar segundo o desejo do Teu coração. É o que nós te pedimos, em nome do Teu Filho amado Jesus, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus, irmãos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 6 ao verso 10. E nós vamos fazer essa leitura e depois nós vamos orar. Mais uma vez, orar pelas famílias da igreja, aqueles que estão enfermos, se recuperando, aqueles que estão ainda na roça, aguardando a quarentena, e orando também pelo nosso estado e pela nossa cidade. Cremos que está passando essa onda, né, de pandemia, que começou lá na China, primeira onda. A segunda onda atingiu todo o mundo e nós estamos na curva, que é a terceira onda. Mas cremos também que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, pois nos trouxe grandes lições para a nossa vida. Realmente, literalmente, tivemos que pisar no freio. Queira ou não, a gente precisou ficar em casa com a família. Quem dizia que não tinha tempo com Deus, teve aí mais de 2 meses, tempo com Deus, tempo com a família, tempo para colocar a leitura em dia, tempo para muita coisa. Então, não só veio para realmente nos trazer uma reflexão e grandes lições. E eu quero ler com os irmãos Atos, capítulo 16, do verso 6 ao verso 10. E após a leitura, você deixe a sua Bíblia aberta nesse texto que nós vamos meditar nesta noite. E percorrendo a região
Galata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra viva e eficaz, palavra inspirada ao coração de Lucas para escrever a narrativa da segunda viagem missionária e também os propósitos, Pai amado, que o Senhor tem na missão. Louvado seja o teu nome nesta noite, Pai amado, e para todo sempre. E te agradecemos, ó Pai, o privilégio de nos reunirmos no templo como igreja do Senhor para glorificar, exaltar o teu santo nome e também, Pai amado, para meditarmos na tua palavra e que o Espírito Santo do Senhor fale aos nossos corações através dela, porque ela é viva, é eficaz, é proveitosa para corrigir e redarguir o homem no seu caminho. E que nesta noite, Pai amado, a tua palavra venha assim causar esse efeito em nossas vidas, para que assim possamos ser edificados através da mesma. Pai, também coloco diante do Senhor as famílias desta igreja, a Igreja Batista em Novo Repartimento. Pai amado, restaura a vida daqueles que se encontram enfermos, como o irmão Juvenal, que está se recuperando, Pai amado, de um problema no seu fígado. Pai, que a graça esteja sobre o teu servo e continue restaurando e que os medicamentos, Pai amado, venham fazer o efeito necessário. Mas também cremos, Pai amado, que com um toque do Senhor, o Senhor pode restaurar, Pai amado, a vida do teu servo, assim como a vida de cada irmão desta igreja. No nome de Jesus Cristo, também, desde já, te agradecemos, Pai amado, porque estamos entrando em um tempo em que percebemos que está passando esse Covid-19, para que assim, Pai amado, possamos gradativamente voltar às nossas atividades. E nós te agradecemos, Pai amado, porque o Senhor nos trouxe grandes lições, e que se isso aconteceu, foi por permissão do Senhor, para trazer uma lição a todo o mundo. Pai, no nome de Jesus, abençoe cada irmão e irmã aqui presente, que a graça esteja sobre a vida de cada um e seus familiares, também sobre sua saúde, e que cada um, Pai amado, continue perseverando na tua palavra, na oração, e buscando a tua face, e se deixando ser guiado pelo Espírito Santo do Senhor e a tua palavra. Graças te damos nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o tema desta noite, guiados pelo propósito do Espírito Santo de Jesus. Então nós vamos ver, é apenas 6 versículos aqui, mas nos traz grandes lições e também vai nos trazer umas lições para que a gente possa compreender como é que o Espírito Santo age na missão até hoje aqui na terra. Porque a implantação do reino de Deus, ela continua. E quem faz essa implantação é a igreja, indo, fazendo, batizando e ensinando a guardar todas as coisas. E o Espírito Santo, ele nos ilumina, nos guia, nos orienta, nos mostra. Assim também como Jesus que disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E guiados pelo propósito do Espírito Santo,
de Jesus, nesse texto, nós vamos ver algumas lições para as nossas vidas hoje, mesmo diante dessa pandemia e mesmo diante também do nosso ministério. Eu creio que o Senhor, Ele nos chamou porque Ele tem um ministério para nós. Nós somos adoradores, nós somos servos, nós somos diáconos, porque servimos, nós somos auxiliadores, cooperadores, mas cada um de nós tem um ministério em comum e também tem um ministério específico. Qual é o nosso ministério comum? Adoração. Aquele que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Todos nós somos adoradores. Todos nós somos evangelistas. Todos nós precisamos levar a palavra do Senhor a toda criatura, porque a ordem é para a igreja, mas também tem o ministério específico, como pastores, missionários, evangelistas, onde Deus chama para um outro lugar, mas também tem o evangelista local, ou seja, o evangelismo começa dentro do nosso lar, aos nossos vizinhos, ao nosso bairro. Então, nós vamos ver nesse texto o propósito na missão. Esse texto também vai nos ensinar que nós precisamos estar conectados com Deus na oração para entendermos o seu propósito. Porque a vontade de Deus nós já sabemos, ela é tríplice, né? Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita, na vertical e na horizontal. Ela é boa, porque Deus se alegra em nos abençoar. Lembram de Josué, capítulo 14, estudamos quarta-feira, que Deus se alegra na distribuição da terra. Amém? Então, Deus se alegra a nos abençoar. Então, a vontade dele é boa. Ela é agradável para nós. Ou seja, ela nos traz alegria, nos traz conforto, né? Nos traz prazer de servir ao Senhor. E ela nos traz mais o quê? Ela é boa, agradável e perfeita. Por quê? Porque é Deus que nos abençoa. Não há falha na bênção. A bênção, ela é perfeita. Nós compreendemos a voz de Deus através da sua palavra e do Espírito Santo. Então, guiados pelo propósito do Espírito Santo de Jesus. Então, olha aí na sua Bíblia, Lucas está escrevendo, ele nos informa logo no verso 6, na minha tradução, percorria a região, ou seja, região da Ásia. Então, significa que essa caravana missionária, ela está em plena atividade, ela está caminhando, ela está percorrendo, ela está no campo missionário. Então, quando ele nos diz aqui percorrendo, percorrendo a região, é porque eles estão com o objetivo deles, da caravana, na implantação do reino de Deus. E qual era a região? A região da Ásia Menor, que foi a primeira viagem missionária que aconteceu. Então, o propósito aqui de Paulo era voltar para visitar os irmãos. Amém? Então, observe aqui que essa palavra aqui, percorrendo, ela nos ensina o propósito de Paulo. Ou seja, Paulo, ele planejou, ele determinou qual era a região, ele determinou o percurso e qual era a ação que ia acontecer. Amém? Veja aí mesmo, no capítulo 15, verso 36. Verso 36, quando houve a separação de Paulo e Barnabé, que nós já estudamos, e veja o que Paulo diz para Barnabé no versículo 36 do capítulo 15 de Atos. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, ou seja, quando eles retornaram de Jerusalém do concílio, ele diz assim: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor para ver como passam. Então esse é o propósito.
Então, o propósito de Paulo era voltar por 4 cidades. Qual eram elas? Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Déber, né? Essas 4 cidades que estavam na Ásia. Então, o plano de Paulo e Barnabé era para visitar esses irmãos, ou seja, visitar como eles estavam, né? Porque aqui já passou um tempo, provavelmente aqui já se passou quase 2 anos, e agora eles precisam retornar, ver como era que estava o andamento dos trabalhos naquelas congregações, e também para levar a carta do concílio de Jerusalém para os irmãos gentios. Então, missão perfeita, planejamento, tudo ok, né? No coração de Paulo, compartilhando ali com Barnabé. Agora veja aí, no capítulo 16, verso 1. Aí mesmo, no capítulo 16 de Atos. Chegou também a Derbe e a Listra. Ou seja, ele planejou, agora aqui ele começa a viagem missionária, já estando dentro do propósito, que é a cidade de Derbe e a cidade de Listra. Lembrando que a cidade de Listra é a cidade natal de Timóteo, e aqui Timóteo vai fazer parte dessa caravana. Então, veja que havia um planejamento estratégico, era voltar para continuar capacitando, pregando e também ensinando sobre aquela carta do concílio. E aqui nós precisamos, a primeira lição aqui, ela é muito importante. Dentro desse contexto, não está dizendo em nenhum momento, nem Lucas e nem Paulo e nem mesmo o Espírito Santo, que é errado planejar. A igreja precisa planejar, nós precisamos planejar como vamos alcançar os bairros, nós precisamos planejamento estratégico, como nós vamos ensinar nossas crianças na nossa igreja, né? Como nós vamos ensinar os nossos adolescentes que estão na transição para a juventude, não é verdade? Nós temos que planejar como é que nós vamos trabalhar o alcance, né, na organização da MCM, as mulheres solteiras, mulheres casadas, mulheres de meia idade, mulheres da terceira idade, os homens também. Então, o planejamento estratégico, ele faz parte e deve fazer parte do contexto da igreja, e não é errado. Porém, tudo isso tem que estar sob a mão de Deus em oração. Amém? Então, nesse momento, Paulo, ele está correto, a estratégia correta, né, de voltar e capacitar mais ainda esses irmãos. Mas, veja aí o texto, a parte B do texto, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. E agora? Lucas, ele não nos mostra aqui como foi que o Espírito Santo impediu, ele não nos mostra qual foi a estratégia que o Espírito Santo agiu, mas o texto diz que eles estavam percorrendo, eles estavam em plena viagem missionária, mas chegou um momento que nós não sabemos se era o momento que eles estavam acampados em uma cidade, se eles estavam navegando. Lucas não diz, mas Lucas nos informa que o Espírito Santo impediu, né, que eles pregassem a palavra na Ásia. E nesse momento, irmãos, vem exatamente a maturação do crente. A maturação do crente. Você lembra o que Paulo diz na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, quando ele diz que não deve se colocar novas pessoas, ou seja, no sentido de novo na fé, no ministério? Lembram? Ele dá uma palavrinha lá, eu estou esquecido. Neófitos, né? Não colocar em neófitos, ou seja, pessoas que estão no início da sua vida cristã ao ministério. Amém? Então, para compreender um não, e o não de Deus, ele é pedagógico. O não de Deus, ele é pedagógico. Assim também como o não que nós damos para os nossos filhos, não é verdade? O não que recebemos é pedagógico.
E nesse momento aqui que Paulo, ele compreende que não deve prosseguir a viagem dentro do seu propósito e planejamento, eu creio, não está no texto, mas eu creio que Paulo, ele para e vai começar a orar. Ele vai começar a orar para entender por que isso aconteceu. A maneira que o Espírito Santo falou para ele, Lucas não nos diz também. Lembrando que nesse momento nós não temos o Novo Testamento. E a maneira que o Espírito Santo falava era através do profeta, né? Como Agabo, né? No capítulo 12, quando vai profetizar sobre a fome que viria sobre Jerusalém, o Espírito Santo falou para ele. Lembrando aqui, nessa caravana, que Filipe, ele é profeta. Filipe é profeta, mas o Espírito Santo não fala através de Filipe, ele fala diretamente ao coração de Paulo. Então, quando nós lemos essa frase aqui, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia, é porque nós precisamos entender que a rota mudou. Agora não é mais horizontal, ela é vertical. Ou seja, Deus está no comando, Deus está no controle. E quando Deus está no controle, nós precisamos nos prostrar diante dele, gastar tempo com oração e perguntar: Senhor, é por aqui, é por aqui, é por ali? Então, esse texto aqui, ele é fantástico. Então, tendo sido impedido, também esse texto aqui nos mostra que o Espírito Santo, ele atua diretamente sobre as nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, nós nos planejamos, seja para uma viagem, seja para uma entrevista, seja para fazer um negócio, e quando nós oramos antes, nós vamos fazer o negócio ou qualquer coisa, bem tranquilos, bem calmos, né? E a coisa flui. Não flui? É porque Deus está na direção. Mas quando o negócio começa lá no Marajó diz travanca, né? Quando o negócio começa a ficar uma travanca, ficar meio engatado, a coisa não flui, começa a dar problema daqui, começa a ter briga dentro da casa, da família e etc. Nós precisamos orar, continuar a orar. Precisamos continuar a orar. Não quer dizer que o negócio não seja o correto, mas precisa de tempo. Talvez não seja o tempo ainda do Senhor. E nesse momento, eu entendo à luz do texto e do contexto que Paulo começou a entender que o Espírito Santo estava dando uma nova direção. Então, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, Lucas não informa no texto a forma que o Espírito Santo usou para impedi-los de pregar na região da primeira viagem missionária. Ele não nos mostra. Amém? Mas o que ele quer nos mostrar aqui é que o Espírito Santo, ele está sob a vida de Paulo e daquela caravana, aí no finalzinho do verso 6. Agora veja o verso 7. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Então eles disseram assim: ó, vamos orar. Então oraram. Agora vamos para Bitínia. Foram para Bitínia, só o negócio não deu certo não é por aqui. Não é por aqui. Então veja que nós começamos a entender o contexto através da viagem missionária, que esses missionários estão tentando buscar a orientação de Deus, e para isso leva tempo. Nós não sabemos também o tempo aqui que levou do verso 6 até o verso 9, que ele vai ter uma visão. Então, veja aí o verso 7, defrontando, ou seja, ele fez o retorno. Isso aqui é fantástico na vida cristã. Quando o Espírito Santo, ele fala aos nossos corações, nós precisamos fazer o retorno. Se nós não fizermos o retorno, ele vai dizer assim: agora é contigo. Você assume. Eu vou só derramar misericórdia, mas tudo que acontecer é responsabilidade sua. Se eu estiver no controle, a responsabilidade é minha. Amém? Isso aqui nós vamos ver em toda a Bíblia, né? Principalmente no Novo Testamento, na implantação do reino de Deus.
Então, veja aí essa cidade, essa província Imísia, né? Era um distrito situado no noroeste da província romana da Ásia, junto ao mar Egeu. Então, nós vimos aqui nesse texto, e quem já viu o mar Egeu, eu nunca fui lá, mas quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai ver como é esse lugar. O mar ainda está lá, né? Esse mar ainda está. Então, você abre, um mar de águas azuis, né? Um mar belíssimo, e ele continua lá. Então, eles fizeram aquele contorno. E nesse momento, Paulo estava tentando acertar a direção de Deus para o seu ministério, mas não era ainda a vez da cidade de Bitínia. Não quer dizer que o Espírito Santo e Deus e Jesus não tenham um propósito com aquela cidade. Não é isso que o texto está dizendo. Ele está dizendo que a prioridade, o propósito agora é outro. E nós precisamos entender isso. Para tudo. Amém? Então, compreender o propósito de Deus na vida da gente é fundamental para nosso bem-estar, para nossa felicidade, para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. Amém? E como é que nós realizamos isso? Através da oração. Qual foi o ensinamento dos apóstolos para a igreja no capítulo 2, ali de Atos, verso 42? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no repartir do pão e nas orações. E diz que eles andavam com temor. E temor ali não é fobia, não é medo, mas é reverência, entender que eu estou sobre as mãos de Deus e me direcionando através do seu Espírito Santo. Então, nós vamos ver aí uma frase também muito interessante, que ela aparece apenas 2 vezes no Novo Testamento. Uma delas é aqui, a frase aí, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. O Espírito de Jesus na sua Bíblia está com letra maiúscula? Amém? Então, o Espírito aqui não é o sopro no corpo, né? Como nós temos aqui o sopro da vida, né? Nós não temos Jesus, Deus não nos deu o sopro da vida, e nós, né, nascemos. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo de Deus. E por que que Lucas, ele coloca e aplica aqui? Essa frase, ela nos mostra a relação do Espírito Santo como agente de Jesus Cristo. Essa frase, ela aparece 2 vezes, uma aqui e a outra em Filipenses capítulo 1, verso 19. Ou seja, o Espírito Santo, ele está representando a pessoa de Jesus Cristo na missão. Lembram que Jesus disse o que para nós? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, quem é o representante de Jesus em tudo que nós vamos fazer com o propósito de ensinar o Evangelho? O Espírito Santo. Amém? Agora, Apocalipse capítulo 2, e essa foi a primeira mensagem que eu preguei nesta igreja quando vim aqui, diz que o Espírito Santo está, Jesus Cristo, ele está andando no meio da igreja. Ou seja, por que Jesus anda no meio da igreja? Para ver como é que está a obra desta igreja. Amém? Porque Apocalipse vai dizer que naquele dia nós vamos apresentar as nossas mãos diante do Pai. Então, essa frase é muito interessante e que mostra a atuação da Trindade na obra missionária. Veja aí, lá no versículo 10, lá no finalzinho, quando diz assim, no versículo 10, concluindo que Deus nos havia chamado. Olha, então nós vamos ver nesse texto, Lucas apresentando a Trindade, ou seja, a Trindade está atuando na obra missionária, na obra da igreja. Com o propósito de quê? De salvar pessoas. De salvar pessoas. Porque esse era o propósito. Então, nós vamos ver no verso 7, o Espírito Santo e Jesus,
E no verso 10, nós vamos ver o Deus Pai citado pelo próprio Lucas aqui. E verso 8, e tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Quando Paulo entendeu que o lugar não era Bitínia, ele contornou, fez meia volta. Então, Paulo aqui nos mostra e nos indica claramente que ele estava em espírito de oração, ele estava conectado com a missão e estava aguardando a orientação do Espírito Santo na sua vinda, compreendendo assim que não era a direção de Deus para o seu ministério. Então, ou seja, quando ele compreendeu, ele fez o retorno. A cidade de Troade, uma província também romana. Basicamente, todas essas cidades aqui que Paulo vai percorrer na Ásia Menor são províncias romanas. Então, Troade era o porto situado na Mísia, um distrito da província romana da Ásia. A 16 quilômetros dela estavam as ruínas da cidade de Troia, na cidade de Troade, Paulo teve uma visão que levou ele para a Europa, que nós vamos ver no versículo 9. Mas eu quero ler 2 textos aonde Paulo faz uma citação dessa cidade, para nós vermos como essa cidade ela foi importante no ministério de Paulo. Em Coríntios, capítulo 2, verso 2, ele diz: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Olha só. Ou seja, Paulo está dando testemunho aqui da ação do Espírito Santo sobre sua vida. Tem muita gente que ora e diz assim: Senhor, abre uma porta. Mas passa 5 minutos orando. E na oração ele diz: Senhor, abre uma porta e abre logo, que eu estou precisando. Irmãos, o tempo ele é fundamental. Quando eu digo que o tempo é pedagógico de Deus na nossa vida, é porque Ele quer nos ensinar. Você lembra que nós estudamos quarta-feira passada a conversa de Josué com Caleb? Os irmãos assistiram? Quando Caleb foi diante de Josué e disse assim: Josué, eu quero ter uma conversa contigo. Lembra da terra que me prometeu? Deus me prometeu através de Moisés. Pois é, chegou a hora. Chegou a hora de eu receber a minha terra. Você sabe quantos anos fazia? 45 anos. Caleb estava com 85 anos. E ele diz no texto que ele estava firme, com a mesma força da primeira convocação, para expulsar os gigantes que estavam na terra. Porque ele entendia que a mão do Senhor estava com ele. 45 anos. Eu não vejo nenhum texto escrito por Josué no seu livro dizendo que Caleb reclamou alguma vez. Mas ele esperou 45 anos. Você lembra quando Neemias, quem faz pergunta, lembram? Quem faz pergunta vai precisar se envolver. E Neemias fez perguntas, para o seu irmão sobre Jerusalém, e quando ele soube que as portas estavam queimadas e os muros derrubados, ele começou a orar. Neemias orou 120 dias, 4 meses, para entender a vontade de Deus. E um certo dia, quando ele foi levar, que ele era o copeiro do rei, ele foi levar o vinho ao rei, o Espírito Santo tocou nele, e ali nós vamos ver uma oração que ele faz, que é uma oração de uma frase só, uma oração rápida. Porque ele entendeu que aquele era o momento, e o rei liberou para ele, além daquilo que ele havia pedido, que foi uma guarda para acompanhar ele até Jerusalém. Então, irmãos, a resposta de Deus para nós, ela é mais não do que sim. É mais ainda não, ainda não, ainda não, ainda não. Mas quando Deus diz sim, as portas se abrem. Porque Paulo está testemunhando a igreja de Corinto. Ele disse: olha, lá em Troade, quando chegamos lá, a porta se abriu. Um outro verso muito conhecido dos irmãos, que é a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, verso 13, quando Paulo diz assim, falando para Lucas, quando vieres, traze a capa que deixei em Troade
em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Olha onde Paulo deixou, né, a preciosidade, né, dos pergaminhos na casa de Carpo, né, guardadinho lá para que ninguém mexesse ou extraviasse. Esse parágrafo que nós acabamos de ler, ele tem duas divisões. Uma vai do verso 6 ao verso 8, que nós já vimos aqui, aonde Paulo está tentando buscar a orientação de Deus para a obra missionária, aonde ele leva 2 nãos, é impedido de pregar o evangelho, mas aí, agora no verso 9, que nós vamos ver agora, nós vamos ver o Espírito Santo falando com o apóstolo Paulo. Então, vamos ver a direção de Deus no versículo 9 e a execução no versículo 10. Olha aí na sua Bíblia, quando diz que à noite sobreveio a palavra, à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Amém? Então, nós vamos ver aí que essa palavra sobreveio é um verbo que só aparece em determinado tempo para permitir que Paulo visse. Ou seja, os irmãos sabem que a Bíblia, ela foi escrita no grego, no hebraico e no aramaico. E algumas palavras, alguns verbos para nós, ela tem outro sentido. E ela só aparece quando é para determinada coisa. Por exemplo, quando Jesus está na quarta vigília da noite, né? Então, os discípulos entram no barco, entram no mar da Galileia, no lago da Galileia, na primeira vigília. A primeira vigília é de 6 horas até 7, 8, 9, né? Depois, na quarta vigília, de 3 às 6 da manhã, e Jesus vem caminhando na direção dos discípulos. E Pedro, né, que era o porta-voz do grupo, diz: olha um fantasma, corre. Não dá para ninguém correr, né? Rema, não dá para remar. Levanta as velas, não dá, não tem vento. Então é um jeito de ficar ali. E Jesus diz: calma, gente, sou eu. E Pedro começa, né, a observar aquilo e diz assim: se é tu mesmo, permite que eu vá até ti. E aquela palavra vem é uma palavra para aquele momento. É um verbo para aquele momento, para Pedro. Às 3 horas da manhã, ali entre 3 e 6 da manhã. Era somente para Pedro. Você não vê mais ninguém andando sobre as águas. Era uma palavra específica para Pedro. E depois que Pedro viu que ele estava andando sobre as águas e que viu as circunstâncias da vida, ele começou a naufragar. Ali Pedro nos dá uma grande lição. Para você não naufragar, você não pode tirar os olhos de Deus. Quando nós começamos a olhar para a pandemia, quando começamos a olhar para as notícias, quando começamos a olhar para as circunstâncias, você vai ter fobia, você vai ter calafrio, você vai dizer: eu estou com falta de ar. Sabe por quê? Porque tiramos o foco da nossa esperança, que é Cristo Jesus. Tem crente que só vai sair de casa mesmo da quarentena, quando vê que o negócio está tranquilo. E eu não estou dizendo que está errado, cada um administra, como, né, nós temos uma enfermeira aqui, que é a irmã Cris, outra enfermeira que é a Jéssica, e elas são da linha de frente, né? E nesse momento todo cuidado ele é importante, mas tem pessoas que vão extrapolar, entra, né, no desespero. Por quê? Porque tirou os olhos da esperança, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, nesse momento aqui, nós vamos ver também, nessa visão de Paulo, fazer um comparativo, um paralelo com o capítulo 10 de Atos, com a visão de Pedro e de Cornélio. Os irmãos recordam? Então Cornélio estava sentado no pátio do palácio e de repente ele viu um anjo que apareceu sobre um lago que tinha no meio do palácio. E diz a palavra que ele ficou trêmulo e perguntou ao anjo o que era.
uma visão, ou seja, ele viu realmente. E nós vamos ver em seguida, Pedro estava com uma fome, né? Provavelmente era meio-dia, estava no terraço da casa, a comida cheirando lá da cozinha, né? E ele viu um lençol descer com vários animais, né? Que tinham a unha fendida, que o judeu não podia comer, e Deus disse para ele, mata e come. Ele disse, não, vou não, né? Pedrão discutindo com Deus, né? Deus dizendo, come, e ele, não vou comer, né? Como é que é interessante, né? Deus dá só um toque nele e come tudo, né? Então, nós vamos ver que ele se recusou. E ali a mensagem qual é? Pedro levando a mensagem do evangelho a Cornélio, que era gentil. Amém? Então, Paulo é um missionário aos gentios, determinado por Deus, mas a obra missionária aos gentios já começa muito antes, não é verdade? Com Pedro. Então, eles viram aqui no texto, nós não vamos, Lucas não diz como foi que isso aconteceu, a informação que ele nos diz que foi à noite. Agora, o pedido aqui desse homem macedônio, ele faz 2 pedidos aqui. E aqui que vem a revelação do Espírito Santo na mente de Paulo. Quando ele diz assim, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então veja que Paulo está à noite, né? Sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava. Então provavelmente ele teve uma visão daquele homem. Como é que ele sabe que era macedônio? Provavelmente pela roupa e pela fala. Porque assim como também no Pará, né? Cada um tem um sotaque, você vai aqui no Maranhão um sotaque, você vai no Pará um sotaque, né? Você vai no Marajão outro sotaque. Então, provavelmente, ele reconheceu que era macedônio pela fala. E veja o pedido aí do macedônio. Primeiro, passa a Macedônia. O que isso quer dizer? A direção que o Espírito Santo de Jesus Cristo está mostrando. Porque quando ele diz passa a Macedônia, ele está mostrando a direção. Amém? Amém, meus irmãos? Então, nesse momento aqui, talvez Paulo estava só, né, no seu quarto, ou talvez estava na varanda. Só disse que era noite, não disse que era meia-noite, como, por exemplo, nós vamos ver logo à frente, quando Paulo e Filipe foram açoitados, né, estão lá no cárcere, e ali no cárcere, meia-noite, diz o texto, meia-noite, diz que houve um terremoto, as portas do cárcere se abriram, e é onde eles estavam louvando e glorificando ao Senhor ali. Então, aqui Lucas não nos diz, mas diz que era à noite. Então, o primeiro recado é a direção, passa a Macedônia. Então, isso começa a clarear na mente de Paulo. E o segundo é um pedido de socorro que ele faz, ajuda-nos, ajuda-nos. E a ajuda aqui, ela é direcionada por Deus, direcionada por Deus. E você vai lembrar que as nossas orações, elas chegam, irmãos, no trono de Deus. Não tenha dúvida disso. As nossas orações. Agora, a oração tem 2 regras, né, que a Bíblia nos dá. Até agora, o que pediste é para o teu próprio devaneio. Ou seja, muita fala, né, passar 4, 5 horas de oração, eu não tenho nada contra. Mas nós vamos ver na Bíblia que às vezes uma frase Deus responde. Mas nós vamos ver também que tem que levar o quê? 4 meses para Deus responder. Né? Às vezes uma vigília para Deus responder. Não é verdade? Então o tempo aqui não é o crono, não é determinado pelo relógio do pulso, mas ele é determinado por Deus nas nossas vidas. E nós precisamos estar compreendendo o tempo de Deus para as nossas vidas. Então, o pedido de socorro é dando a direção e também para que eles possam ouvir a palavra de Deus. E a Macedônia era uma província romana, situada ao norte da Grécia, e várias vezes citadas por Paulo. Eu quero citar 2 textos aqui, onde Paulo cita a Macedônia aqui. Primeiro está em Romanos capítulo 15, verso 26, que diz assim:
porque aprouve a Macedônia e a Caia levantar uma coleta ou uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Amém? Então veja aqui uma segunda oferta para Jerusalém. E a primeira oferta foi profetizada pelo profeta Agabo, né? Então, essa é a segunda oferta e Paulo lembra isso. A segunda está em Filipenses capítulo 4, verso 15, que diz assim: e sabeis também que vós, ó Filipenses, que é a cidade agora que ele vai pregar, que no início do evangelho, qual é o início do evangelho que ele está dizendo? É quando ele chegou, ou seja, depois dessa visão, no verso 10 nós vamos ver isso. No início do evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante dar e receber, senão unicamente vós outros. Amém? Você percebeu a direção do Espírito Santo? A porta que se abriu era a igreja levantando um sustento para o missionário. Amém? Se nós não vamos meter a mão no bolso para sustentar a obra missionária, não se preocupe não. Deus levanta outro. Mas que não vai faltar, não vai faltar. Amém, irmãos? Então, nós vamos ver que essa direção vai trazer o quê? Suporte para Paulo. Assim também como nós, quando oramos, quando buscamos algo diante de Deus, leva tempo, muito ou pouco tempo, mas quando Deus responde, tudo vai fluir para o bem-estar seu. Como diz João 10:10, o diabo não vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Aonde é essa vida em abundância? 2 sentidos, horizontal e vertical. Ou seja, Deus quer nos abençoar com as suas bênçãos, que tenhamos uma vida em abundância aqui. Através do quê? Da nossa comunhão com Ele, na oração, na palavra. Através da nossa mordomia. Você quer prosperar? Deus, Ele te dá abençoadinho 90%. Não é verdade? Abençoado já. Agora, se você não estiver conectado através da mordomia, com 5 dias não tem mais nada, né? Aí vai passar o resto do mês murmurando, mas tem que administrar. Amém? A bênção ela é dada, mas é nossa responsabilidade administrar. A terra foi dada a Abraão, Isaac e Jacó, foi feita promessa também a Josué, mas eles tiveram que entrar na terra e conquistar a terra, mas a terra era deles, e o Senhor estava com eles. Por isso que Caleb vai dizer, olha, eu estou com 85 anos, estou fortinho aqui, bem, e eu vou lá para derrubar o gigante. Sabe por que ele ia derrubar o gigante com 85 anos? Porque ele usa a mesma metodologia de Davi. Você vem afrontar o meu Deus, né? Golias vem afrontar Deus, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Jeová Sabaote. Ou seja, Jeová Sabaote no Antigo Testamento é invocado quando ele vai para a guerra. Então, Deus, ele está presente, irmãos, ele quer nos abençoar. Amém? Então, Paulo, ele compreende isso muito bem. Finalizando, verso 10, diz que assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o evangelho. Então, agora Paulo tem a direção dada pelo Espírito Santo, é a Macedônia, né? E imediatamente eles não esperam mais tempo. E aqui, irmãos, algo muito importante. Há momento de orar e momento de agir. Pegar o exemplo de Neemias, 120 dias orando. E quando foi para agir, ele não quer dizer que ele parou de orar, porque a Bíblia diz que nós temos que orar 24 horas, não é verdade? Sem cessar. E sem cessar não significa que você tem que estar na igreja, né, prostrado. Você pode estar na sua moto, você pode estar no seu trabalho, você pode estar caminhando, você pode estar em quarentena, mas você está conectado com Deus. É oração 24
24 horas. Amém? Veja aqui algo também muito interessante nesse texto, quando o próprio autor se inclui. E se a gente não observar, a gente passa por cima. Veja aí. Diz assim: concluindo que Deus nos havia chamado para lhe anunciar o evangelho. Quem é que está se incluindo nessa caravana? Ou quem está nessa caravana? O próprio autor, Lucas. Amém? Então, irmãos, nessa caravana tem 4 personagens muito importantes. Um deles é Paulo. Paulo não era marinheiro de primeira viagem. Ele passou 3 anos na primeira viagem. Ou seja, Paulo passou 3 anos na Arábia, passou 7 anos em Tarso. Depois, Barnabé foi buscar, passou 1 ano em Antioquia, ensinando. A viagem missionária foi 3 anos, só aí já tem 14. Amém? Aí tem aquela viagem para Jerusalém, tem o processo todo. Então, Paulo aqui, ele tem de vida cristã de 15 a 20 anos. Amém? Então, ele não é um crente, né, neófito. Ele é um crente maduro. Ele sabe se comportar diante da ação de Deus na sua vida. Por isso que nós vamos ver um Paulo paciente, um Paulo longânimo, um Paulo perseverante. Você imagina se Barnabé estivesse aqui, que foi líder da primeira viagem? Ou João Marcos? Mas esses 4 homens aqui, eles demonstram maturidade no finalzinho desse nos havia chamado. Um outro personagem é Filipe. Filipe veio de Jerusalém para Antioquia para ensinar sobre as recomendações aos gentios. Amém? Eram 2 recomendações, eram 4, mas eram 2 recomendações. Uma era ética, né? Ou seja, não pode mais estar se prostituindo. E a outras 3 era religiosa. Não pode mais comer isso, fazer isso e aquilo outro. Quem era que estava responsável? Filipe. E Filipe era já um crente maduro, não sabemos o tempo. Timóteo era o mais novo. Provavelmente Timóteo tem aqui uma média entre 2 a 4 anos de vida cristã. Então, provavelmente Timóteo ficou só ali, quando Josué ficou como servo de Moisés, só olhando a coisa acontecer e aprendendo como é que Deus age na vida dos missionários. E Lucas também, que não nos dá nenhuma informação sobre ele, quando ele começa a integrar essa caravana aqui. Então, eu finalizo dizendo aos irmãos aqui algumas lições. Todos nós compreendemos que o Senhor nos chamou para sermos servos no seu reino e fazer a sua vontade para que a mensagem das boas novas sejam proclamadas. Você tem alguma dúvida sobre isso? Que você foi chamado para um propósito? Amém? Ou você escreve o seu propósito, ou Deus vai escrever para você. Deus te chama. Agora, se você disser não, não tenha nenhum problema. Ele vai levantar outro, mas ele quer usar você. Lembra quando Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, quando ele vai falar, depois de capítulo 2, verso 15, do obreiro aprovado, aquele que maneja bem a palavra da verdade, né? E lá depois ele fala de 4 tipos de vaso. Você lembra? Vaso de ouro, vaso de prata, vaso de madeira e vaso de barro. Eu não sei qual vaso é você. Alguns são mais resistentes, como Paulo, mais amadurecido. Mas outros são como João Marcos, de barro, qualquer coisa quebra. Ou como Barnabé, como Timóteo, que está aqui, um jovem cristão, mais amadurecido, porque deram um testemunho dele, né? Então, nós não podemos ter dúvida sobre o nosso chamado. Mas, a pergunta que a gente deve fazer é quando e onde? Quando e onde? Porque, se nós não fizermos essa pergunta ao Senhor, vai dar problema. Porque quando a gente começa a olhar para o ministério do irmão que está se desenvolvendo, seja na igreja ou seja na sociedade, a pessoa vai dizer assim, não, olha, Deus me chamou para isso. Ou seja, o barco já está andando, é mais fácil pular dentro, né?
Então nós temos que ter cuidado, porque para a gente não ser um tropeço e atrapalhar o ministério do outro. Amém? Então, nós precisamos fazer essa pergunta quando nós oramos para buscar a direção de Deus. Quando e onde devemos começar a fazer a obra do Senhor? Então, precisamos confiar que o Espírito Santo nos ajuda e nos guia na missão que o Pai preparou. Não temos dúvidas sobre isso. Porque o Espírito Santo é uma pessoa e ele nos guia, ele nos ilumina, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nós envergonhamos, entristecemos, como vai dizer Efésios capítulo 5, né? E muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo. Ou seja, por que entristecemos? O Espírito Santo está dizendo, olha, meu filho, é por aqui, e a gente está indo por outro lado. Está olhando para as circunstâncias, como Pedro, e não está olhando para a missão, para o foco, esperando no Senhor. Então, nós precisamos entender como o Espírito Santo age nas nossas vidas. Quanto tempo precisamos esperar? Eu não sei. Eu não sei. Pastor, quanto tempo eu tenho que orar? Não sei. Não sei. Por quê? Porque o crono nosso, ele vai se encontrar com o Kairos de Deus. E aí sim, quando o Kairos de Deus se encontrar com o crono, com o nosso tempo, e o Espírito Santo testificar no seu coração, aí você pode, como diz o pessoal, pode arrochar, né? Pode arrochar, porque o Espírito Santo vai abrir as portas e o ministério vai fluir. Principalmente, nós precisamos perseverar na comunhão vertical através da oração. Então, no nosso caso, que hoje a gente já tem a palavra, Paulo naquele contexto não tinha, mas hoje nós temos. Então, Bíblia e oração. Essa é a recomendação da perseverança que a igreja tem que ter. Amém? Perseverança e oração. E assim, nós vamos compreender quando e onde Ele quer nos usar. Amém? Que Deus assim nos abençoe, nos guarde e que possamos, diante desse texto, eu peço que você faça uma releitura desse texto em casa, até pegue várias traduções, na linguagem de hoje ela é muito boa, né, para fazer, para que nós possamos compreender o nosso ministério. Eu não sei o que Deus tem falado no seu coração nesse tempo de pandemia, né? Mas eu sei que muitos cristãos estão passando por um momento de reflexão. Amém? Eu quero orar nesse momento, convido que você fique em pé para nós orarmos. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra lida e te agradecemos, ó Pai amado, pela tua igreja presente e os irmãos também que estão acompanhando essa mensagem através das redes sociais. Pai, a minha oração é que o Espírito Santo do Senhor, que habita em nós, somos templo do Espírito Santo, ilumine a nossa mente, nos guie, nos mostre, Pai amado, aonde e quando precisamos, ó Pai amado, desenvolver o ministério para a glorificação do Teu santo nome. Pai, nos ajuda a ser perseverantes e longânimos para invertirmos tempo nesse propósito, para que possamos, ó Pai amado, andar debaixo da Tua vontade e do Teu querer, para que o Teu nome seja glorificado, Cristo Jesus seja anunciado, e que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que nós possamos levar a Tua palavra que é viva e eficaz. Nos dá uma semana abençoada, uma noite restauradora, Pai amado, e tudo isso eu te peço em nome de Jesus Cristo, hoje para todo sempre. Amém e amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há, não, que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero, Senhor, quero te
oferta é, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me